senhor acha que não tem mais como negociar diretamente com Nicolás Maduro? Eu julgo que não, né? Eu julgo que os acontecimentos aí do último final de semana e a forma como o Maduro se pronunciou, né? Dançando em público lá, depois de toda, não é, as mortes e feridos que ocorreram, né? Demonstra uma insensibilidade, né? Então fica difícil dialogar com uma pessoa dessa natureza. E qual o caminho, qual a solução para o Maduro? O que o senhor acha? Ele deveria ser preso, é prisão? Qual seria o caminho que o senhor pensa para o Maduro? Eu julgo, né, que se nós queremos uma solução pacífica aí para a Venezuela, que é o nosso, né, grande objetivo, né, Ernesto? Nós temos que buscar um caminho para ele, um caminho que ele vai embora do país, né? É a minha visão desde muito tempo, né? Que ele vai embora do país, leve o grupo dele ou aquelas pessoas que são mais próximas dele, de modo que o país inicie um processo de reconstrução. Nesse fim de semana, lá em Roraima, boa parte da ajuda humanitária que o Brasil queria colocar dentro da Venezuela foi financiada, paga pelos Estados Unidos. O Brasil considera abrir o seu território caso os Estados Unidos desejem intervir na Venezuela para a passagem de militares americanos? O Brasil não considera isso em hipótese alguma. Você tem que lembrar sempre que qualquer presença de força estrangeira no nosso país tem que ter autorização do Congresso Nacional. O governo não pode pura e simplesmente fazer isso. E a maioria dentro do governo é contrária a uma posição dessa natureza. Como é que o senhor avalia a atuação de Juan Guaidó como presidente autoproclamado da Venezuela e como é que tem sido o desenrolar desses acontecimentos? Esse fim de semana foi um dia chave, né, para Guaidó, tentando fazer pressão para a derrubada de Nicolás Maduro. Queria que o senhor avaliasse a atuação de Guaidó e dos presidentes que estiveram com ele na fronteira de Cúcuta, aqui da Colômbia, com a Venezuela. Eu vou deixar aí para o nosso chanceler responder essa pergunta, porque ele estava presente lá e ele assistiu isso. O senhor esteve em Cúcuta também, né, chanceler? Em Cúcuta, antes de ir para Caraima. Eu tenho a impressão do presidente Juan Guaidó como um grande líder, como uma pessoa que está mobilizando o seu povo para uma transição democrática, sem ainda ter todos os meios do poder, mas está realmente galvanizando a população venezuelana e a região e outros países, também fora da região inclusive, em torno de um projeto de redemocratização da Venezuela. Antes não existia essa alternativa a Maduro. Então é a primeira vez em que, com a assunção do poder legítimo por Juan Guaidó, existe uma alternativa de poder e ele está, em torno dele, concentrando as forças democráticas. Olha, o presidente americano Donald Trump vai ter essa semana um encontro com o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un. E tanto ele como o senhor agora rechaçou diálogo com o Maduro. Não poderia haver diálogo também com o Maduro, já que há com o Kim Jong-un? São situações distintas, né? A questão entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte está muito centrada na questão nuclear, né? Uma vez que a Coreia do Norte é uma potência nuclear. E o caso da Venezuela é um caso distinto. Não sei se o presidente Trump, em algum momento, né, gostaria de ter uma conversa com o Maduro. E também não sei se o Maduro aceitaria conversar com ele. Como é que o senhor pensa a respeito dessa questão de ter diálogo com uma ditadura, mas não ter com outra? São situações diferentes, são situações geopolíticas muito diferentes, né? O caso da Venezuela realmente é um caso onde o regime está oprimindo seu povo de uma maneira brutal, fazendo seu povo passar fome e não ter acesso, inclusive atirar nas pessoas que tentam ter acesso à ajuda humanitária. Na Coreia do Norte é a mesma coisa. Enfim, mas não sei se necessariamente é com esse grau de brutalidade que se viu nesse fim de semana. São situações que não necessariamente se podem comparar. Aqui existe toda essa mobilização regional, né, que não existe lá, que existe... No fundo, o grande motor aqui do diálogo é o Grupo de Lima, são os países latino-americanos, sobretudo, e o Canadá, que não existe lá. Então, existe esse mecanismo de pressão aqui. Quais serão os próximos passos, vice-presidente? Como é que o senhor acha que o Brasil vai se movimentar nesse xadrez político aqui da América Latina, da América do Sul, daqui para frente, desse Grupo de Lima, desse final de semana, que foi um final de semana chave para a Venezuela, daqui para frente? O que vem pela frente? Olha, o Brasil, né, vai buscar de todas as formas que não haja conflito, né? Nós não podemos trazer conflito para o nosso hemisfério. A gente estava conversando há pouco essa questão da Coreia do Norte. Lá tem uma guerra que não terminou ainda, né? Vamos lembrar disso aí, né? Então, nós vamos trabalhar em cima disso aí, dentro da pressão diplomática, né, que vem sendo exercida aí com o nosso chanceler aqui, o Ernesto, capitaneando isso de uma forma muito positiva. A pressão política, né, de o não reconhecimento do regime, do governo do Maduro e o reconhecimento
do Guaidó como presidente interino e aquilo que nós pudermos fazer em termos econômicos, que no nosso caso é muito pouca coisa, porque há algum tempo a Venezuela deixou de ter negócios com a gente. Aliás, o senhor mencionou agora, eu até lembrei de uma frase do senhor. O senhor disse que a Venezuela vem abrindo espaço para atores estranhos à região. O senhor estava se referindo à Rússia, por exemplo? São os outros países, as grandes potências, né, que têm interesse na Venezuela, e que seria muito ruim trazer um clima que era da antiga Guerra Fria para dentro do hemisfério ocidental, aqui para dentro da América do Sul. Seria muito ruim isso aí.